Muito bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante sobre a sua vida. Hoje nós estamos no nosso 8º dia de oração e jejum, 8º dia dos 40 dias de oração e jejum. E hoje a nossa reflexão está baseada no Salmo de número 34, verso 4, que diz o seguinte: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, verso 4. Na jornada de busca pelo Senhor, precisamos estar munidos de algumas ferramentas essenciais. O meu pai sempre foi metido a fazer alguma coisa, ou fazer algumas coisas, e desta forma muito do que precisava ser construído em nossa casa era construído por ele. E eu acabava embarcando com ele como ajudante. Meu pai sempre foi muito prático, então, para agilizar o serviço, antes de começar, ele me pedia para separar todo o material e também as ferramentas que iam ser utilizadas. Essa introdução faz parte do nosso roteiro, do nosso texto deste devocional. Então, na verdade, estou narrando a história de um pai mencionado nesta devocional. Com o tempo, dependendo do que ele ia construir, já não precisava mais pedir para separar as ferramentas, pois eu já havia aprendido quais seriam utilizadas. Isso era legal porque antes mesmo que ele me pedisse, bastava que ele estendesse a mão para que eu lhe entregasse a ferramenta adequada para aquela obra. E isto realmente adiantava muito o serviço e também permitia uma interação especial entre meu pai e eu, situação que tanto ele quanto eu gostávamos muito. Algo semelhante precisa acontecer entre nós e o Pai Celestial, o Pai do céu, em nossa jornada de busca por Ele. E uma das ferramentas mais essenciais para esta interação é a fé. O escritor aos Hebreus, ele afirma em seu capítulo Tácito sobre fé, ele diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Um pouco antes, Jesus deixou de realizar milagres na cidade onde fora criado, cidade de Nazaré, por causa da incredulidade dos habitantes dali. Se você quiser o texto para refletir melhor, está em Marcos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. O que isso nos ensina? Muita coisa deixa de acontecer em nossa vida, muitos milagres deixam de ser realizados e às vezes abandonamos a jornada de busca pelo Senhor porque nos falta a ferramenta essencial da fé. Meu pai me ensinou que nenhum trabalhador pode começar sua obra se não estiver munido de suas ferramentas. Assim também é na jornada de busca pelo Senhor. Sem a ferramenta da fé, não chegaremos a lugar algum, porém, crendo, vamos perceber em nossa vida a realidade do salmista. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O nosso problema é que nunca estivemos realmente famintos pelo Senhor.
Então, que possamos entender, como disse o salmista, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Na busca pelo Senhor é essencial a ferramenta da fé. Então, nesse 8º dia de oração, quando você vai fazer a sua oração de intercessão, de súplica, de gratidão, aproxime-se diante de Deus, aproximemo-nos diante de Deus, com inteira certeza de fé, sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus o abençoe e tenha um excelente dia, uma boa semana e um bom tempo de oração. Que Deus te abençoe.